Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Esse é um canal secundário aí que eu tô criando para não comprometer a minha vida, obviamente. Mas esse canal aqui vai ser usado para falar de política, porque eu tenho notado que a minha geração, né, a geração Z, tem sim colocado muito em posições políticas, em visões políticas em geral. Os jovens têm escolhido lados. E eles sempre vão para dois extremos, não tem como evitar isso. Ou eles vão para a extrema esquerda ou para a direita. Eu pessoalmente me considero um conservador de fato, não o pseudo-conservadorismo que a gente tem hoje em dia. E eu queria usar esse vídeo para colocar algumas propostas, algumas análises para vocês, espectadores. Primeiro, brevemente, sobre o que é o conservadorismo, sobre como é e o que é ser conservador, porque tem muita gente que se julga conservador e na verdade é de esquerda. E dizer também o que eu penso sobre os candidatos que a gente tem aí para 2026. Pelo menos os três nomes aí que estão sendo mais cogitados. Um deles anunciou pré-candidatura, já os outros dois, um apresenta pretensões só e o outro é óbvio que vai concorrer e ele vai ganhar um deles. Um deles vai ganhar. E eu não estou dizendo que ele vai ganhar porque as pessoas gostam dele, ou porque eu apoio ele, ou porque qualquer um vai ganhar. Não. Um desses três vai ganhar, porque, como disse o José Dirceu, vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Bem, para começar, o que a gente chama hoje em dia de conservadorismo é uma reação, reestruturação ou contra-revolução a partir de um ponto anterior à política moderna. Né? As ideias centrais do campo não surgem como respostas imediatas ao progressismo iluminista, por exemplo, mas são herdeiras de milênios de reflexão moral, teológica, filosófica, institucional. Então a gente tem aí o conservadorismo se pauta muito na ideia de que você tem tradições e você deve preservar essas tradições porque são elas que nos compõem como sociedade e nos mantêm unidos como um grupo de indivíduos. Sobre a ordem, sobre a comunidade, sobre a hierarquia e a continuidade estrutural em geral. Ser de direita não é um princípio individualista, ao contrário do que muitos pensam. Muitos acham que eu sou liberal, eu sou de direita. Não, se você é extremamente individualista, como os anarcocapitalistas, por exemplo, você não é de direita de facto. Porque ser de direita inclui intrinsecamente o comunalismo, comunitarismo em geral. Você tem que ter apreço pela sua comunidade. São os laços familiares, os laços religiosos, são essas convivências que nos compõem como um povo e como nação, principalmente. A percepção de que a vida humana apenas adquire forma dentro de estruturas que a precedem e moldam a família, moral, religiosa, memória histórica e lealdades coletivas. O conservadorismo e a reação, portanto, não são invenções modernas, porque eles são retomadas do pensamento antigo. E sim são prolongamentos de uma visão antiga que encara a civilização como um patrimônio que exige guardiões. Me desculpem o jeito que tá lendo, porque eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de manter essas coisas na memória e eu acabo lendo um roteiro. A base mais antiga da visão do conservadorismo aparece na filosofia clássica, que é uma das coisas que vai pautar o pensamento conservador ocidental por completo, que é a filosofia grega, a filosofia romana, o Império Romano em si. O Império Romano é esse grande pai que a gente tem da civilização ocidental. E em Platão, por exemplo, no A República e nas Leis, a ordem política para ele é um reflexo da ordem moral e da ordem cósmica. A cidade justa para Platão não é um produto de uma vontade individual, mas sim de um resultado da harmonia entre funções sociais e hierárquicas. A ideia de que a sociedade depende da manutenção de papéis e de uma educação formal voltada à virtude está no núcleo profundo de qualquer visão conservadora. Aristóteles, na Política e na Ética a Nicômaco, reforça essa noção ao apresentar a polis como um ambiente natural do ser humano, natural do sentido de que somos incompletos fora de uma comunidade orientada por um fim comum. A valorização da família, a distinção entre governantes e governados, a legitimidade da tradição e o respeito às instituições ancestrais são elementos já plenamente delineados na filosofia antiga.
Às vezes a gente tem uma noção, pelo menos eu que sou estudante de história, que a gente ouve muito falar aos professores que nacionalismo é uma invenção. Que as pessoas não se viam como pertencentes a certos grupos antes da invenção do nacionalismo. Eu acredito pessoalmente, no pensamento conservador, que isso não é um fato. Não é um fato científico. O nacionalismo, o pertencimento a uma nação existe sim e ele é pautado por diversos princípios que não são apenas o território. Você se entende como parte de um povo por compartilhar costumes em comum, laços familiares em comum, laços religiosos em comum e, é claro, o território que você ocupou com o seu povo durante algum tempo. Essa raiz clássica também estabelece uma característica que os conservadores posteriores desenvolveram, que é a ideia de que o bem comum tem primazia sobre os desejos individuais, e o indivíduo realiza seu potencial dentro das formas de vida herdadas e não contra elas. A noção de continuidade de história é um guia para um traço constante, não uma ideia de que você não tem como ser um conservador revolucionário, não tem como você reconstruir o conservadorismo. O conservadorismo é o que ele é. Qualquer mudança no conservadorismo é algum tipo de liberalismo, é algum tipo de revolução, é algum tipo de ir para a esquerda em vez da direita. Com o cristianismo, essa percepção ganha uma profundidade teológica, e um exemplo é o Santo Agostinho, no livro dele, A Cidade de Deus, que distingue a ordem terrestre da divina, mas afirma que a civilização depende da disciplina moral, da humildade e da preservação das instituições que contêm a desordem humana. O medievalismo político não é reacionário para acidente, ele se ancora numa visão antropológica de sistema, sendo que na época não poderia ser considerado reacionarismo, era um fato que a vida medieval se pautava na religião cristã. O homem tende ao erro e a ordem deve limitá-lo. Tanto que muitos cientistas políticos da época, escritores e filósofos, vão se pautar nos escritos religiosos para definir as ideias de governo que vão definir a Idade Média e a Idade Moderna, e até mesmo a Idade Contemporânea. A ideia do monarca surge principalmente desse sentido. A ideia de hierarquia é inerentemente conservadora, porque você tem a ideia da existência de estamentos, definidos ou não por Deus. A moral conservadora sempre deriva de Deus. Não tem como você ser um conservador ateu, por exemplo. Porque o ateísmo é um fenômeno moderno, é um fenômeno revolucionário. Outro exemplo é a esquerda. Os pensamentos de esquerda são inerentemente revolucionários e não pautam a sua moral na religião, por exemplo, ou nos costumes. Eles pautam a sua moral na sua ideologia. E por isso que nós acabamos tendo os regimes de esquerda que todos já viram: União Soviética, China maoísta, Coreia do Norte, quase teve no Chile também, nas repúblicas socialistas soviéticas em geral. Acho que os exemplos deram a entender. Gente, passou um carro aqui tocando música alta, Brasil é Brasil, né? Não tem jeito. Por isso que o pensamento conservador está em necessidade, né? Necessidade de entender o respeito que você tem que ter pelo ambiente e não ficar estourando funk alto na rua. Mas saindo um pouco dessa pequena inconveniência que me fez ter que fechar minha janela e passar calor, já que eu não tenho ar-condicionado, se eu ligar o ventilador, o áudio do vídeo vai ficar um lixo. Bem, a construção sistemática do pensamento conservador atinge o auge dele com São Tomás de Aquino, especialmente na Suma Teológica e no livro dele que é o De Regno. Para ele, a lei é natural, ou seja ela natural ou positiva, ou divina, estrutura a sociedade ao induzir virtude e orientar o ser humano para um fim. A primazia da comunidade sobre o indivíduo, a defesa da hierarquia natural, a importância da autoridade e a continuidade das tradições não são posições contingentes, mas derivam diretamente de um entendimento metafísico do mundo. O São Tomás de Aquino também rejeita rupturas violentas quando a ordem existe, embora imperfeita, e cumpre razoavelmente suas funções. Isso fundamenta a clássica recusa conservadora a projetos revolucionários, pois a destruição das instituições costuma não renegar, mas agravar o mal humano. O pensamento político medieval incorporou ainda mais elementos práticos, como por exemplo um dos escritores, o João de Salisbury, no Policráticos dele,
defende que o governante legítimo é aquele que serve ao bem comum e respeita a tradição e a lei natural. E a tirania surge quando o poder se emancipa das amarras do bem comum e da tradição e da lei natural. O que é muito observável justamente no poder de esquerda. O poder de esquerda, ele pode às vezes dizer que se pauta no bem comum, mas naturalmente a esquerda é revolucionária. Portanto, ela diverge da tradição e da lei natural. Então, segundo o João de Salisbury no Policráticos, isso atinge a tirania. Guilherme de Ockham e o Dante Alighieri, o mesmo da Divina Comédia, ainda que discordando em aspectos teológicos, conservaram a ideia de que as instituições devem respeitar uma continuidade que não é arbitrária. A própria visão corporativa medieval, com as guildas, ordens, os estamentos e vínculos comunitários orgânicos, inspiram muito do anti-individualismo conservador posterior, que inspira até de certa forma o corporativismo, se você fizer uma relação meio anacrônica. Embora quase sempre taxados de proto-modernos, autores como Maquiavel em O Príncipe e Discursos e o Thomas Hobbes em O Leviatã acabam contribuindo para a matriz conservadora ao rejeitar a ilusão de que a política nasce da bondade natural. Ambos eles descrevem um mundo instável, sujeito às paixões e ao conflito, e Maquiavel valoriza a continuidade institucional e a prudência histórica, enquanto Hobbes demonstra que apenas uma autoridade central forte pode conter o caos inerente à ausência de ordem. Inclusive, no próprio livro Leviatã do Hobbes, ele tem uma das 4 partes do livro inteiras dedicadas a justificar com argumentos teológicos a legitimidade de um regime monárquico. Embora o Hobbes não trate apenas de regimes monárquicos, ele dá uma grande atenção para eles, pois segundo Hobbes, repúblicas são facilmente tendentes à corrupção natural. A recepção conservadora desses autores não é total, mas seletiva. O reconhecimento de que o homem não é naturalmente bom reforça a necessidade da religião, da disciplina e da autoridade, pilares posteriores do pensamento contra-revolucionário. Com as revoluções modernas, a inglesa, a americana e a francesa, surge o campo intelectual que passa explicitamente a se autodefinir como defensor da ordem tradicional contra os projetos niveladores e igualitários. Aqui existem 3 pilares centrais, que é o Edmund Burke, o Joseph de Maistre e o Louis de Bonald. Burke, em Reflexões da Revolução Francesa, ele defende que uma sociedade é um pacto entre os mortos, os vivos e os que ainda nascerão. A tradição não é um atraso, é a sabedoria sedimentada. A ruptura revolucionária destrói o aprendizado acumulado por gerações. Mesmo que Burke não seja um reacionário, a crítica dele ao racionalismo político inaugura o argumento mais fundamental do conservadorismo, que a vida social é complexa demais para ser redesenhada por abstrações filosóficas. O Joseph de Maistre, em Considerações sobre a França e o Papa, rompe qualquer conciliação com o espírito revolucionário. Para ele, a Revolução Francesa é um castigo histórico que revela o horror de romper com a ordem sagrada, a sociedade. Para Maistre, ele só existe sob autoridade firme: a religião, a hierarquia e a tradição. Bonald, em Teoria do Poder Político e Religioso, completa esse edifício ao mostrar que a família, a religião e o Estado são instituições inseparáveis e que o individualismo iluminista dissolve os fundamentos da civilização. Que é uma coisa muito observável se você olhar as sociedades ocidentais modernas. A Europa, os Estados Unidos, até mesmo o Japão e a Coreia do Sul atualmente. O individualismo imposto nessas sociedades tornaram as taxas de natalidade insustentáveis. As pessoas não formam mais famílias, não têm filhos, e a solução que eles encontram é importar milhões de imigrantes subsaarianos para substituir a própria cultura. Praticamente um autoextermínio da sua própria população. Ainda mais que você incentiva a sua população às vezes a não ter filhos, com controles antinatalidade, legalização do aborto, ou até mesmo quando você dificulta a formação de famílias por meio de impostos, por meio de trabalho exaustivo. Enfim. A partir desses autores, a ideia da contra-revolução ganha uma forma intelectual sólida. Ela não é o mero desejo de voltar ao passado, mas a defesa de princípios permanentes contra experimentos que corroem a coesão social.
No século XIX e no início do século XX, o conservadorismo ganha uma dimensão nacional. O Johann Herder, em Ideias para a Filosofia da História da Humanidade, defende que cada povo tem um espírito próprio, uma continuidade cultural que deve ser preservada. Fustel de Coulanges, esse é bem famoso entre os historiadores, em A Cidade Antiga, mostra que a civilização nasce de cultos ancestrais e instituições sagradas, e que romper com essas bases destrói a própria identidade do povo. Mais adiante, pensadores como Charles Maurras, em obras como Enquête sur la monarchie, transformam isso em doutrina política explícita. A nação não é um agregado de indivíduos, mas uma tradição viva que precisa de instituições estáveis para sobreviver. Seu conceito de nacionalismo integral sustenta que apenas estruturas fortes, religiosas e monárquicas preservam a continuidade nacional. Inclusive, eu vou aproveitar essa parte do meu roteiro para fazer uma intromissão. Muitas pessoas tendem a dizer que o fascismo brasileiro foi integralismo, que o Brasil teve fascismo. O integralismo não é fascismo. Inclusive, muitas pessoas que se dizem de direita defendem isso, que o integralismo é um tipo de fascismo, nazismo. E não é. É inclusive um pensamento anticonservador você dizer isso. Porque integralismo é uma doutrina que só existiu na França e no Brasil, e inclusive em alguns lugares, em outros países, mas principalmente na França e no Brasil, que se difere completamente do fascismo e condenou diversos aspectos do fascismo. Porque o fascismo, em certos aspectos, era ateísta ou mesmo paganista. E o integralismo é inerentemente católico, e o integralismo brasileiro principalmente era antirracista e a favor de que a identidade brasileira é pautada na miscigenação. Então, pro pessoal de direita que compara qualquer coisa a fascismo, vocês não estão muito diferentes da retórica do Lenin, que o Lenin que iniciou essa tradição de culpar qualquer um que é contra ele de contra-revolucionário ou de fascista. Mas isso é só uma complementação, não é um puxão de orelha nem nada. Não acho que eu tô tipo, você é comunista, não sei o que. Não, só explicando com argumentos históricos mesmo. Talvez, dependendo se esse vídeo fizer sucesso, eu faça um vídeo explicando as diferenças entre o fascismo, nazismo e integralismo e explicando o que é o integralismo. Caso você não tenha paciência para ver um vídeo ou prefira ler você mesmo e não acredite em mim, você pode pesquisar na internet o Manifesto Integralista do Plínio Salgado. Ele tem pouquíssimas páginas, menos de 100 páginas, e as 5 primeiras páginas já explicam bem o que é integralismo. A visão conservadora moderna sempre se apoia numa antropologia realista, e autores como Roger Scruton, especialmente em O Sentido do Conservadorismo e Como Ser um Conservador, retomam a instituição clássica e medieval de que o ser humano só floresce dentro de vínculos duradouros. A família, a tradição, o pertencimento e a transmissão intergeracional são estruturas sem as quais o indivíduo se desintegra. Assim, a defesa do que é tradicional não tem caráter nostálgico, ela é um reconhecimento de limitações humanas permanentes. Embora reacionário muitas vezes seja usado como um insulto, há autores que tratam essa postura de forma aberta e positiva. O Thomas Molnar, em A Contra-Evolução, descreve a reação como a defesa ativa do que é bom, justo e funcional na civilização contra projetos dissolventes. O Eric Voegelin, em A Nova Ciência da Política, mostra como a modernidade é tentada por gnoses políticas, doutrinas que prometem recriar o paraíso na Terra, como por exemplo as doutrinas de esquerda, e que por isso mesmo elas geram tiranias. A reação, nesse sentido, é resistência à tentação revolucionária. A partir de todas essas linhagens, a clássica, medieval, moderna e contemporânea, surge um arcabouço coerente. O conservadorismo, em seu sentido profundo, não nasce da defesa de liberdade individual frente ao Estado, como os liberais defendem. Inclusive, liberais são considerados revolucionários de uma perspectiva conservadora. São os liberais que fizeram a Revolução Francesa, e se não fosse pelos liberais, também não ia existir os comunistas. Porque o comunismo é uma resposta direta ao pensamento liberal e ao pensamento capitalista. O pensamento liberal surge a partir do século XV, né, 14, 15, das políticas mercantilistas em geral, o florescimento do comércio e outros autores como John Locke.
O problema do liberalismo levado ao extremo é que você vai ter pessoas aí como, por exemplo, Curtis Yarvin, que vão defender escravidão explicitamente no século XXI. E seja você ou não uma pessoa que... The R-word, você... A palavra com R, para quem não sabe inglês, que é um crime, por sinal, ele, mesmo que você seja um desses, você tem que vir a convir que em pleno século XXI implantar a escravidão em sociedades capitalistas é uma atividade inviável, não só inviável como prejudicial. E um próprio exemplo é o Império Romano. A importação de escravos bárbaros para o Império Romano tornou a mão de obra romana muito menos apreciada, gerou desemprego, gerou criminalidade, e os escravos, além de tudo, podiam se revoltar, e se revoltaram e enfraqueceram o império diversas vezes. A escravidão normalmente é sempre um interesse de elites, não importa qual a ideologia delas, normalmente quem quer escravidão são elites gananciosas, que não têm uma compreensão do próprio sistema capitalista que vivem e acreditam que quanto menos salários eles pagarem aos seus funcionários, mais eles vão lucrar. Mas ninguém lembra que se todo mundo praticar escravidão, não tem mercado consumidor. Enfim, a percepção de que a civilização é frágil e depende de elementos que o indivíduo sozinho não cria, e a tradição é uma forma de sabedoria. A religião é a moldura moral da sociedade, a família é o núcleo da ordem. A autoridade é a condição de estabilidade. Já a reação é um movimento de restaurar tais elementos quando foram corroídos ou destruídos, portanto, o pensamento reacionário. Instituições como o patriarcado, a família, a heterocisnormatividade, me desculpem pelo palavrão, mas é para ser politicamente correto, por causa do YouTube, ele está meio rígido. Inclusive o canal do Rafux estava tendo uns vídeos dele derrubados. O Rafux é um cara que faz alguns vídeos falando de política e tal. Eu gosto bastante um pouco dos vídeos dele, embora tenha minhas discordâncias. Inclusive, essa é uma opinião minha, os canais de direita têm que se unir. Nós da direita, eu vou terminar todo o vídeo meu fazendo esse recado. Nós da direita, seja conservador, liberal, qualquer um que você se identifique, não vou falar outras nomenclaturas porque algumas são até meio criminosas. Nós da direita temos que nos unir, mesmo que a gente tenha essas divergências. Sabem por quê? Eu vou botar um exemplo da Guerra Civil Russa, da Guerra Civil Finlandesa e da Guerra Civil Ucraniana, porque todos esses casos em 1918 a 19 e 17 a 19 servem muito bem. Quando a Revolução Comunista começou e os bolcheviques começaram a cruzada hominicida deles, várias elites desses países, fossem monarquistas, capitalistas, democratas, tiveram que se unir para enfrentar o Exército Vermelho. O Exército Branco na Rússia lutou até 34, para vocês terem ideia, em algumas resistências na Sibéria. Mas se você pega a Ucrânia a Ucrânia conseguiu resistir um tempo antes de ser invadida pela União Soviética. A Polônia também. A Polônia resistiu 2 invasões soviéticas antes do Pacto de Molotov e Ribbentrop dividir eles ao meio. A Finlândia nunca foi conquistada pelos soviéticos, mesmo sendo um país infinitamente mais fraco, porque as camadas de direita deles conseguiram se unir para lutar contra a esquerda. E eu não digo lutar no campo armado, eu digo no campo político também. Principalmente o campo político. O campo armado não vou defender porque é crime. Mas se for necessário, se o Brasil tiver uma revolução comunista, eu sou um dos primeiros a pegar uma arma para me defender e lutar pelo que eu acredito. Não porque eu quero impor minha ideologia nos outros, mas porque eu acho que a morte é um destino preferível ao comunismo. Porque o comunismo defende que contra-revolucionários têm que morrer. Ou eles vão para campos de trabalho forçado ou morrem. Entre o destino da venezuelização do Brasil e ter que encarar e entre ter um personagem de direita ligeiramente diferente do seu, você realmente quer viver numa Venezuela, na Coreia do Norte? A verdade é que muitos acham que isso nunca vai acontecer, porque o Brasil tem instituições fortes, o que particularmente eu acho que é besteira, conversa pra boi dormir. O Brasil está atingindo níveis recordes de dívida e gasto público. E é inevitável que o país vai quebrar uma hora. Eu vou fazer outros vídeos falando de situação econômica e tal, porque senão esse vídeo vai ser um documentário. Mas eu até estou delongando demais, mas eu queria estabelecer isso. Eu, pessoalmente, quero me introduzir na política. Eu já tentei entrar na política. Eu acho que o pessoal de direita, principalmente a geração Z, nós, Zoomers,
o pessoal da geração anterior. Temos que nos unir para consertar os erros que a geração dos boomers e da geração X causou. E acho que a gente devia ser mais ativo na política, criar partidos, defender ideias. Eu, pessoalmente, tentei entrar no Republicanos, eu me inscrevi, né, me afiliei, mas eles nunca me deram resposta de nenhuma mensagem, então, pessoalmente, eu quero que o Republicanos se foda muito. Eu acho que a gente tinha que criar um partido, juntar todo mundo de direita, umas 500 assinaturas, e fazer um partido de direita de verdade. Porque, só um exemplo, o Bolsonaro tem 4 filhos, cada um de um casamento diferente. Eu não lembro ao certo, posso estar espalhando fake news aqui. Mas em geral, ele teve mais de um casamento. Ah, mas na religião dele o divórcio é permitido. Mas o divórcio não é um pensamento conservador. Conservadores não casam para ter filhos em divórcios e também não casam para pensar em abortar o filho, como ele já declarou em entrevistas. O pensamento conservador é sobre tradição, família. O próprio lema conservador, o lema que é inclusive integralista, naturalmente integralista, Deus, pátria, família, não é invenção do Bolsonaro, é um lema integralista que os integralistas pegaram até de alguém antes, provavelmente, que define os 3 pilares do que você tem que ser leal. A Deus, a igreja. Eu, pessoalmente, me identifico como católico, embora não seja o melhor católico do mundo, estou longe de ser. Mas eu acho que na situação que a gente está entre o ateísmo comunista, que uma hora vai vir, por causa da esquerda brasileira cada vez mais forte, e nós, os católicos e os protestantes, se tolerarem um ao outro, sinceramente eu acho que eu prefiro deixar as diferenças de lado e abraçar meus irmãos em Cristo para nos proteger de um mal maior. Mesma coisa, pátria. A única pátria que você é leal é o Brasil. Não é Israel, não é Estados Unidos, não é China. Você é brasileiro. E como um brasileiro, e se você ou não, conservador ou não, você sendo brasileiro, a única pátria que você vai lutar, matar e morrer por é o Brasil. Não Israel, não Ucrânia, não Rússia, não China. Então, para qualquer um que estava pensando em ir de voluntário para a Ucrânia, vai pro exército, vai pro tiro de guerra, procure emprego numa empresa, numa firma de segurança brasileira, mas não vai lá cometer suicídio igual um imbecil, não. Você não vai ganhar nem dinheiro para isso. Ah, mas eu tô sendo pago. Quando você morrer, você para de ser pago e sua família vai ficar sem você. Já aconteceu várias vezes de voluntários brasileiros morrerem na Ucrânia. E não é o dinheiro público que vai pagar a conta e nem devia, porque você quis ir morrer por outro país que não a sua pátria mãe. Enfim, Deus, pátria, família. Família, você seja leal à sua esposa. Ah, eu sou conservador, mas eu sou hétero. Ah, eu quero sair com outras mulheres. Não. Você casou, a sua esposa é a única mulher que você deve e vai amar na sua vida. Todo o resto ou é da sua família ou é amigo. Nada além da esposa para você amar. A única coisa que você vai amar mais do que a sua esposa é a Deus. Pode ser que eu esteja cometendo heresias, se for, me desculpem em geral. Recomendo também, às vezes, canais, por exemplo, do Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo. E não disseminem ódio em geral, porque, como eu disse, uma parte essencial do pensamento conservador ocidental é justamente o cristianismo. Não desejemos morte para os esquerdistas. Vamos focar em tentar abrir os olhos deles, explicar para eles, fazer o que é o bom e tal. Eles até então sempre vão ser, como seres humanos, nossos irmãos em Cristo, queira você ou não. E Cristo ensinou a perdoar. E cabe a nós perdoar, porque se depender deles, nós não vamos ser perdoados. Já se eles quiserem continuar no caminho do mal, renegar a Cristo, etc., não tem muito que a gente possa fazer, além de seguir firme nos nossos princípios. Não vamos fazer com eles o mesmo que eles querem que a gente faça. Um dos exemplos, antes da ascensão do Mussolini na Itália, os comunistas cometiam vários crimes em geral, vocês podem ver até na série do Mussolini do Filho do Século. Uma hora lá eles mataram um dos caras dos fascistas, e os fascistas devolveram o favor, né? Foram lá batendo os comunistas, e os comunistas conseguiram o que eles queriam. Eles conseguiram ser vitimizados, a mídia vitimizar eles, e eles aparecerem como os injustiçados que querem melhorar o país. Tudo bem que no final terminou com a marcha dos camisas negras na Itália, o Mussolini assumiu no poder, mas
que sirva de exemplo. Não martirizem comunistas, não agridam comunistas, não agridam a esquerda, não pratiquem crime de ódio contra a esquerda, porque é exatamente o que eles querem. Porque, um exemplo, a mídia não falou muito da morte do Charles Kirk, falou que ele era de extrema direita, em geral, fizeram o possível para minorizar ele e tal. Mas e se fosse um líder comunista morrendo? Eu não tô querendo fazer a comparação com uma vida pesa mais que outra, nem nada, mas para pra pensar qual que tem mais peso na mídia. Qual desses eventos que a mídia vai colocar como terrorismo de extrema direita assola a nação e temos que combatê-lo? Lembrando que na visão da esquerda atual, extrema direita é qualquer coisa ligeiramente da esquerda moderada pro outro lado. Extrema direita para a esquerda atual, repetindo, é da direita ligeiramente moderada para todos os outros espectros que não a extrema esquerda. É isso, pessoal. Abraço. Usem argumentos em discussões, porque só xingar não vira. E continuem aí fiéis a Deus e à família em geral e ao país. As coisas mais importantes do momento. Não vote por um político, vote pensando em Deus, na sua família e no seu país. Pense no bem-estar das pessoas. Porque no fim a ideologia política é isso. Ideologia política não é só sobre o que você acha correto, é sobre o que é correto e sobre o que é melhor para as pessoas. Se você está aceitando matar e morrer por algo que você cientemente sabe que vai machucar as pessoas, você é no mínimo cínico.